Olá pessoal, esse é o segundo exercício da lista de repetição enquanto, que diz o seguinte: faça um algoritmo que lê um número inteiro e calcule o seu fatorial. Então, o fatorial é calculado pela multiplicação dos números, de qualquer número, né, de um número qualquer, dos seus antecessores até chegar no número 1. Então, no caso, se eu peço o fatorial de 5, o fatorial de 5 é a multiplicação dos números 5, 4, 3, 2 e 1. Se o número, então ele dá mais algumas regras. Se o número for negativo, informe que o valor é inválido. Sabemos que o fatorial de um número n é representado por n fatorial, n exclamação, que é dado pela seguinte fórmula: n vezes n menos 1 vezes n menos 2, quer dizer, todos os antecessores até chegar no número 1. E isso é feito para números n maior que zero. Para o número zero, tem uma expressão especial, uma situação especial, que é o fatorial de n igual a zero, de n0, é 1, sempre fixo 1. Então, a gente precisa respeitar essas pequenas regrinhas no cálculo do fatorial. Então, vamos lá. Então, a nossa única entrada é o nosso número base, que nós vamos pedir. Digite o número base. Nós vamos trabalhar apenas com números inteiros, certo? E agora a gente precisa se preocupar com essas pequenas regras que o exercício pede. Então, a primeira regra diz: se o número for negativo, eu tenho que informar que o valor é inválido. Por isso, eu vou utilizar uma estrutura de decisão. Então, se base for menor que zero, que é o meu número de entrada base, eu vou simplesmente dar uma mensagem para o usuário número inválido. Essa é a minha primeira situação. A segunda situação que ele descreve no exercício, por isso que eu vou colocar um senão aqui, é quando o número base é zero. Nesse caso, sendo o número base zero, o seu resultado é sempre 1, isso é uma constante. Então, eu posso fazer uma outra condição aqui, que é, se o número base for igual a zero, que não cai na primeira condição, porque na primeira condição só pega números negativos, eu posso imprimir direto sem fazer nenhum cálculo, que o fatorial de zero é igual a 1. E agora eu coloco outro senão, porque agora eu chego na condição onde eu preciso escrever a lógica. Então, como a gente já viu, o cálculo do fatorial é dado pela multiplicação dos seus números antecessores até chegar no número 1, reduzindo de 1 em 1. Então, a gente pode partir da seguinte premissa: é a repetição da multiplicação de números. Então, se eu tenho que repetir, eu posso me basear naqueles exercícios iniciais, onde a gente criou alguns blocos clássicos de repetição. Então, a gente vai se basear num exercício bem simples que a gente já tinha feito, que é como que eu crio um bloco de repetição que conta decrementando. Então, ele conta do 10 até chegar no zero, certo? Então, o algoritmo básico fica da seguinte maneira: eu tenho que criar uma variável para controlar o número de voltas que eu vou executar nesse bloco de repetição. Então, eu crio uma variável chamada conta e vamos, por exemplo, começar ela com o número 10. Logo em seguida, eu crio o meu bloco de repetição e daqui a pouco eu retorno aqui para complementar a minha condição de continuidade. Dentro do bloco de repetição, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente imprimir o valor da variável conta, assim eu vou poder ver no console a saída, quer dizer, se ele está funcionando ou não. E diferente do exercício anterior, eu preciso decrementar esse número de 1 em 1. Então, eu vou colocar aqui, conta é igual a conta menos 1. Até aqui tudo certo. Então, agora eu posso retornar aqui para terminar a minha instrução while. E eu preciso fazer alguma condição, algum teste, certo? Que permaneça verdadeiro até a variável conta chegar no valor que eu quero. Vamos iniciar começando a contar até o zero, certo? Então, como é que eu faço? Um teste que eu posso utilizar é comparar a variável conta. Enquanto a variável conta for maior ou igual a zero, ele vai repetir, certo? Então, vamos executar esse programa para ver o que acontece. Olha só. Então, eu executei aqui, digito o número base, eu vou digitar menos 1. Vamos ver se ele vai cair na primeira condição. Então, está lá, o número inválido, exatamente como a gente queria. Vou executar novamente, digito o número base e vou digitar 0.
Você vai observar que ele não cai na primeira condição, ele cai na segunda condição, onde o número da fatorial do número 0 é sempre 1. E agora a gente vai digitar a terceira entrada, que é o número 5, e você vai observar que ele vai contar de 0 até 10, como a gente queria. Só que esse bloco, esse código da forma como ele está, ele não nos ajuda muito para fazer o cálculo do fatorial. Por quê? Primeiro, porque ele não deveria começar a contar sempre do número 10. Eu digitei aqui que eu queria calcular o fatorial do número 5. Então, ele deveria contar do 5 até o 1 e não do 10 até o 0. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é modificar o valor inicial da variável conta para não começar sempre com o valor 0, mas nesse caso começar com o valor base. Então, essa primeira modificação já vai ajudar bastante, porque o código agora só vai executar o número de voltas exato conforme a entrada de dados que foi digitada. O segundo passo importante é que a gente não pode deixar a variável conta chegar no número 0. Por quê? Como a ideia é calcular o fatorial, dentro desse bloco de repetição nós vamos incluir uma multiplicação, que vai multiplicar os números até chegar no número 1. Por que no número 1 e não no número 0? Porque 0 vezes qualquer outro número vai dar sempre 0. Então, se eu deixar esse contador chegar no número 0, a resposta de qualquer fatorial vai ser 0, porque a última multiplicação vai ser 0 vezes os anteriores. Então, eu vou modificar aqui para que ele pare enquanto ele tiver maior ou igual a 1. Se nós executarmos novamente o código, fatorial de 5, você vai observar que ele gerou exatamente os números que nós queríamos, que eram 5, 4, 3, 2 e 1. Perfeito. Agora nós podemos partir para a última etapa, que é efetuar a multiplicação de cada um desses números dentro do bloco de repetição para chegar no número fatorial. Então eu vou criar uma variável aqui, certo? Fatorial. E normalmente a gente inicializa as variáveis com o valor 0. É muito comum a gente fazer isso. Só que a gente cai no mesmo problema do bloco de repetição. Se eu iniciar a variável com 0, a primeira multiplicação neste exemplo aqui seria 0 vezes 5, que vai dar 0. Depois 0 vezes 4, que é o resultado anterior, vezes o próximo número, que também vai dar 0. 0 vezes 3, que dá 0. 0 vezes 2, que dá 0. 0 vezes 1, que também dá 0. Então, o resultado continua sendo 0. Por isso que eu preciso inicializar a variável fatorial com o valor 1, que é o número neutro para a multiplicação. 1 vezes qualquer coisa dá o outro, esta qualquer coisa. Então, dentro do bloco de repetição, aqui na linha 20, é o ponto onde eu tenho certeza que eu tenho o valor da variável conta, tanto que eu estou imprimindo aqui na tela cada um dos números. Então, aqui que eu posso fazer a multiplicação para gerar o fatorial, que seria fat igual a fat vezes o valor da variável conta. Repare que a gente não usa o valor base, a gente usa a variável que controla o número de voltas, porque é ela que está gerando para nós os números, certo? Por fim, agora eu posso ir para a saída, porque o cálculo está pronto. Eu não devo fazer a saída dos dados dentro do laço de repetição, por quê? Porque eu estou dentro do processo de cálculo do fatorial. Então, eu devo fazer isso retornando um nível de indentação fora do bloco while, onde eu vou colocar print. E aqui eu vou utilizar um mecanismo do Python para a gente poder trabalhar com máscaras. Então, eu vou fazer uma saída um pouquinho mais elaborada para poder colocar o número base, exclamação, igual a fatorial. Então, para isso, a gente usa a máscara percentual de. Logo em seguida, o símbolo de exclamação igual a outro número percentual de que eu quero mostrar. Tudo bem? Fora das aspas, eu coloco outro percentual e eu passo os dois números, as duas variáveis, certo? Entre parênteses. Então, a primeira variável vai ser a base e a segunda variável vai ser o fatorial. Se eu executar o código agora, você vai observar que ele vai mostrar aqui que o fatorial de 5 é 120 e você pode fazer cálculos bem mais complicados, por exemplo, o fatorial de 80, que vai dar um número bem grande, certo? Mais correto.